Saravá para quem é de Saravá. Vamos falar nessa orientação sobre um questionamento bastante recorrente de muitas pessoas em cima da Terra. Sexualidade, o sexo, atrapalha no seu caminho espiritual, atrapalha o seu desenvolvimento mediúnico, atrapalha a caminhada interna em direção ao eu superior, ao seu Espírito Santo? Então é sobre isso que vamos passar a argumentar a partir de agora. Pois bem, então muito se sabe que a humanidade está desenfreada sexualmente. Isso não é agora. Isso já foi identificado lá atrás pelo pai da psicologia, Freud, que tem como um dos seus pilares justamente falar sobre os aspectos de boa parte daquilo que são desequilíbrios que se observa no ser humano, em meio à sociedade, em meio à humanidade, está relacionada diretamente com as questões da sexualidade, que é muito mal compreendida, é muito mal divulgada, é muito mal explicada em todos os âmbitos. O contato que o ser humano passa a ter com sexualidade geralmente é de uma forma completamente, podemos utilizar o termo como obscuro. Por que obscuro? Porque nunca, quais são verdadeiramente os pais que falam sobre sexualidade de uma forma educacional para com seus filhos, que não sentem vergonha de poder tocar em determinados assuntos? E daí esses filhos vão começar a saber sobre sexualidade falando com amigos que já tiveram lá suas experiências ou estão tendo. Onde vai ser apresentado, muitas das vezes até dentro da própria casa, através dos seus próprios pais, a questão da pornografia. Já falamos em outras orientações, inclusive, que a pornografia, o ato em si pornográfico, que é identificado dentro dessa pornografia, é algo que todo mundo anda fazendo em cima da Terra. A questão está nos títulos, naquilo que induz aquilo que não se convém, ou aquilo que é negado, pelo menos sobre os aspectos da fachada da sociedade. Porque fora dos olhos de todo mundo, boa parte da humanidade tem as suas partes obscuras ligadas à questão da sexualidade. Cada um tem as suas preferências, sentem prazer na sua fisicalidade, no seu corpo físico, de diversas formas diferentes. Tem aqueles que gostam de serem pisados com salto alto, tem outros que gostam de observar, tem outros, então, que gostam de algo mais animalesco, vamos usar dessa forma, e assim vai. Isso é o que acontece por trás das cortinas da humanidade. E que também é a causa de muitos desequilíbrios, porque, entenda, quando se fala de sexo, que é o contato íntimo entre os seres, isso, respectivamente, está se tratando da energia da criação. Aquilo que não só é capaz de trazer à vida uma criança, um filho, uma filha, mas também é capaz de trazer ao plano da matéria riqueza. Traz ideias inovadoras, pode trazer conexões, pode trazer lampejos de ideias captadas de outros planos, inclusive, que podem mudar a face da Terra. Temos muitos exemplos disso. O próprio Nikola Tesla, então, teve esse tipo de experiência e trouxe para o plano da matéria aquilo que até hoje faz com que cada um de vós tenham as oportunidades de ter em funcionamento boa parte das coisas dentro da sua vida prática. A partir, obviamente, logo a respeito da eletricidade, da corrente alternada e muitas outras coisas mais, que não estamos aqui para falar dele,
mas estamos aqui para falar sobre os aspectos ligados ao sexo e à energia da criação. Então, muito se vem questionado. Se observa que, então, quem entra para o seminário, para se tornar padre, ele vai fazer um voto de castidade. Se uma moça adentra a um convento, ela vai fazer um voto de castidade. E assim como tem muitas outras pessoas, muitas outras organizações ou instituições religiosas que têm como priori para os seus dirigentes, para os seus líderes, para os seus palestrantes, essa questão, né, do celibato. Mas também tem um grande número de pessoas alheias até mesmo a religiões que passam a adotar a questão do celibato, mas sem saber das graves consequências que isso pode acarretar para não só para a sua condição biológica, física, biológica, mas também para suas condições mentais e psíquicas. Em consequência, para um mau fluir, um mau desenvolver das questões matéria-espírito, matéria-espiritualidade. Entenda, energia da criação, essa energia que é criada, está presente dentro do aspecto do homem ou da mulher, ela é altamente poderosa. Nunca foi, não é, jamais será dominada. Nem Jesus, nem Buda, nem qualquer outro mestre ou sábio conseguiu dominar essa energia. Porque não tem como alguém, estando no nível que está de terceira dimensão, dominar essa energia. Aquilo que se aprende, ou aquilo que se habitua, aquilo que se observa, é saber direcionar, canalizar esse grande potencial de energia, que é a energia, que é o poder maior que existe à disposição para o ser humano em cima dessa experiência. Muitos falam, não, é o amor. Não, o amor incondicional não está presente em cima da Terra. Porque o amor incondicional, por si só, já falamos isso também em aberto, o próprio termo define de forma explícita o que significa. Amar incondicionalmente. Então, aquele que tem o seu animal envenenado, aquele que tem a sua planta que foi jogado água fervendo aos pés dela para que ela morresse, alguém que esfaqueou seu filho, alguém que agrediu, alguém que caluniou algum seu parente, algum seu conhecido, algum seu amigo, então vós ama aquela pessoa de forma igualitária, vós não julga, vós não culpa, vós perdoa. Então isso não está presente em cima da Terra. Então não venha dizer que a questão do amor, né? Não, porque o amor de mãe, não, o amor de mãe coisa nenhuma. Porque basta alguém, levante a mão para o filho, para ver o que a mãe ou o pai será capaz de fazer para defender esse filho. Se tornarão leão ou leoa para defender com unhas e dentes, ou com aquilo que estiver à disposição, os seus filhos. Então não existe amor incondicional. A energia mais poderosa em cima da Terra à disposição é a energia da criação, que já por si só está explicitamente divulgando a que veio, a que representa criação, manifestação, geração, concepção. Trazer à luz, materializar, não só aquilo que é a oportunidade de alguém estar experienciando em cima da Terra, através da encarnação, mas também aquilo que é o produzir de riquezas, de impérios, de ideias, de projetos que jamais foram executados ainda em cima da Terra, ou se já foram em outras civilizações, então isso vem reconectado, então a pessoa consegue captar, consegue trazer, inovar, melhorar, potencializar, amplificar em todas as maneiras. Mas muito bem. Então, mas por que do desenfreio? O desenfreio ele parte justamente das programações mentais, das condições sociais que sempre tendem a reprimir o ser humano.
em todos os sentidos. Então vós não pode fazer nada. Vós diz ser livre, mas na verdade boa parte de vós vivem como escravos, dentro da sua própria concepção de liberdade. Tá? Então, devido a repressões, devido a dogmas e doutrinas, conceitos sociais, educacionais e institucionais, então vai se reprimindo muita coisa. E essa repressão é como uma panela de pressão, a hora que ela estoura, então sai da frente. É como se diz em cima da terra: olha, aquele lá está como o cachorro livre da corda, ele sai em disparada, desgovernado, desmantelado. E daí qual as consequências? Estamos falando das consequências em simplesmente atender aquilo que é as exigências biológicas e químicas do seu corpo físico. Porque existe sim aquilo que é uma reação química que acontece ao aproximar-se entre dois seres humanos, que quando há essa combinação química de feromônios e tantas outras coisas mais, que vós não conseguem sentir esses cheiros, esses odores desses feromônios, mas que vão ter ação muito eficaz. Que daí vai colocar a pessoa apaixonado, muito atraído fisicamente, estereotipicamente, aquela outra pessoa. Que a pessoa então passou a ver aquela mulher como objeto, a se ter em cima da cama ou fora dela. Não vai estar preocupado se aquela mulher ela é inteligente, ou quais são as ideias que ela tem a respeito daquilo que seja o mundo, daquilo que seja relacionamento, daquilo que seja família, daquilo que seja trabalho, daquilo que seja projetos, objetivos, metas. Não, se vê simplesmente aquilo que está no meio das pernas das mulheres e dos homens. É isso que vira um objeto de foco. Objeto de foco oriundo do quê? Lá da má educação vindo das famílias. O culpado é o pai e a mãe? Não, porque por sua vez, então, os seus avós também educaram seus pais de uma forma ainda mais restrita. Então não se trata de achar culpados, mas sim de poder trabalhar em cima de encontrar os antídotos para esses venenos. E isso se consegue através da libertação do conhecimento. Parte-se do conhecimento intelectual, obviamente, e depois se estende até aquilo que seja o espiritual, que é a sabedoria, que é o discernir. Então, para as pessoas que estão trilhando algum caminho espiritual, isso atrapalha? Sim, atrapalha bastante. Porque as pessoas passaram a estar dependentes de poder ter momentos, né, fugazes a respeito de relacionamentos sexuais completamente aventureiros, sem compromisso, nem consigo mesmo, muito menos para com o outro. Tem situações que as pessoas saem para festas, para comemorações, se relacionam com outro e com outro ainda. No outro dia, não lembra nem sequer o nome dessas pessoas. Boa parte de algumas dessas pessoas, que sejam mulheres, vão se encontrar grávidas. Umas abortam, outras passarão a ter filhos indesejados. A pessoa passará a sofrer, passará a estar limitado para poder cuidar daquele filho que não foi programado, que aconteceu em uma obra do quê? De aventura, ligado ao quê? Muitas das vezes perversões, porque vai ter como ancoragem a pornografia. A pornografia, ela está esparramada em cima da terra. Não é de agora, já é de muito tempo. E isso cria formas, pensamentos que vai alimentar cada vez mais aquilo que são essas incitações que cada um passa a sentir. E depois, se vós vai lá, vós faz um processo meditativo, vós faz um processo contemplativo, e de repente vós se encontra elevando o seu padrão vibratório. Vós terminou aquilo, passou ali uma hora, vós trabalhou suas energias, né? Deu uma amplificada nas suas energias, fez circular as energias como se deve, e de repente vós se entrega aquilo que é o despejar
das suas sementes, da sua energia, naquilo que vós entenderam ou aprenderam como gozo, para os homens ou também para as mulheres, aquilo que é o ejacular, é aquilo que é explodir-se em prazer, que também é uma ilusão, porque em termos científicos, né, e biológicos, o prazer maior está antes da ejaculação, seja masculina ou feminina. Ali está o prazer maior, não em jogar fora as suas sementes. Isso é só uma programação mental, que boa parte das pessoas se habituaram a isso. Muitas culturas, como aquelas que criaram, aquela que criou a questão do yoga tantra, trabalha exatamente as energias da criação, essa energia sexual. Então a pessoa passa a ter os seus orgasmos a seco, sem controlando partes musculares, né, tensionadas do próprio corpo, no qual impede o jogar fora as sementes. E a pessoa continua em um estado de prazer e de energia cada vez maior, porque ele não se esvai em energia. Para vós ter uma ideia, para quando cada um de vós, que seja por conta própria, a sós, vós se tocam, ou que vós tenham um contato com alguma outra pessoa, estamos falando sobre contato sexual de intimidade, quando vós, não importa se durou 10 minutos, 20 minutos, uma hora ou a noite toda, quando vós se descarregam, acontece uma descarga cerebral que faz com que vós se tornem mais lentos, menos conectados, mais esgotados. Se aproxima, muitas das vezes, até em uma questão de um retardo mental. Mas o hábito de ter aquele estímulo corporal, físico, muitas das vezes localizado só nas áreas íntimas de cada um, faz com que a pessoa saia de uma experiência e entre na outra. Sai um dia com um, outro dia com outro. Então tem pessoas que já saíram com tantas pessoas que eles não sabem mais quanto. Tem pessoas que têm um filho que ele não sabe quem é o pai. Qual daqueles homens é o pai? Mas isso não estou falando por julgamento, estou falando por fatos, para que vós observem que tudo isso, para a pessoa que está lá na igreja rezando o rosário, para aquele que está fazendo a promessa, para aquele que está fazendo a oferenda, para aquele que então fez o preceito para fazer o amaci lá no terreiro de Umbanda, para o seu desenvolvimento mediúnico. Então, quando vós descarrega as energias, vós dificulta os processos de incorporação ou de experienciação energética vibratória relacionada às entidades ou guias espirituais. Vós pretende ter um magnetismo, ter em posse a lei da atração, que assim é falado em cima da Terra, né? O eletromagnetismo. Como vós pode ter um eletromagnetismo forte se vós se esvai em energia? A quantidade de energia desperdiçada em um momento de intimidade, ou estando só, tocando o seu próprio corpo, se estimulando por pornografias ou imagens respectivas que possam trazer excitação, não importa que seja homem, mulher, ou pode ser um objeto, um vaso. Quando vós se descarrega, independente seja homem ou seja mulher, vós se esvai 60% da energia que vós está com ela no momento no corpo. Então te resta 40 para o restante das suas atividades. Te restará 40 para vós, para o surgir, para o estar pronto para uma nova oportunidade na vida, para atrair as condições de prosperidade. Vós precisa de eletromagnetismo, vós precisa de energia, e vós estão se esvaindo em energia. Para quem então está ali em busca de conexão, se conectar com Jesus, se conectar com Maria, que seja com os mestres ascensos, com entidades, com guias, com quem quer que seja, vós precisa de um potencial de energia. Se vós não tiver esse potencial de energia, nada acontece. Por isso que muita gente tenta, mas eu estou fazendo.
Olha, eu estou procurando não mentir, eu estou procurando não roubar, eu estou procurando não manipular, eu estou procurando não ser agressivo, eu estou procurando dialogar. Sim, de fato, muitas pessoas hoje, nesse exato momento, estão sim comprometidos e estão sim nessas práticas de autodisciplina, de autoconhecimento, mas desconhece as condições ligadas à sexualidade, porque tem pessoas, por exemplo, em cima da Terra, que estando sós consigo mesmo, se tocam e se esvaem em energia 5, 6, 7, 10, chega até a 20 vezes por dia. Isso é estar morrendo aos poucos, não só a condição do tempo de vida que vós vai ter em cima da terra, mas também relacionado às oportunidades e à prosperidade que vós possa algum momento usufruir. Estabilidade financeira, um alto nível de inteligência, que as pessoas chamam de coeficiente de inteligência. Tá? Devido a isso, porque as pessoas jogam fora. Mesmo as pessoas que estão sobre celibato, aquele que foi institucional, né, religioso, ou aquele que é voluntário. Se vós não saber direcionar essa energia, vós será consumido por ela. Vós tem que saber promover o ato sagrado. Quando falamos o ato sagrado, então isso é um paradigma, isso é um obstáculo para cada um de vós. Porque como que vós conseguem imaginar um ato sexual sagrado? Tá? Imagina só aquilo que vem na tela mental de cada um de vós. Algo inconcebível. Né? Algo que está livre daquilo que seja o prazer carnal. Não, o prazer carnal sempre vai estar presente. A questão aqui é a consciência vai estar superior às questões emocionais ou ligados às químicas do corpo, que são de fato conscientemente pelo operador, pelo praticante dessa atividade, desse relacionamento sexual, de uma forma coerente, que ele sabe que todo esse processo químico pode ser revertido para o seu melhor propósito, que seja em ter um emprego que vai lhe dar maior rendimento, de ele poder conquistar fortuna, de ele poder ter o próprio negócio, de ele poder curar-se de alguma doença. Tudo isso está presente. Mas todos vós, em cima da terra, por aquilo que são jornais, por aquilo que são palestras, até mesmo de pessoas que se dizem serem médicos de saúde, principalmente ligado às partes da sexualidade, que estão incentivando cada um de vós a promoverem sem medo, sem pudor, sem limites, aquilo que seja as questões da masturbação, que é a pessoa se tocar. Veja, isso é nefasto. Entenda que boa parte da medicina corrompeu as condições de Esculápio e está trabalhando em prol da doença, porque quanto mais debilitado vós estão, mais frequentadores de farmácias e hospitais vós se tornam. Será que vós não têm observado isso? Que além de altos frequentadores de farmácias e de hospitais, vós também são frequentadores do quê? De uma área de sobrevivência, de profunda limitação, de insatisfação, porque vós estão ganhando muito pouco, porque vós não estão conseguindo conquistar seus objetivos, suas metas, seus anseios, ou sequer poder manifestar os seus sonhos. Isso tudo é devido a essa reafirmação, a essas atualizações que são feitos constantemente em todos os níveis, em todas as áreas, a respeito daquilo que é uma suposta saúde, que vós não conseguem observar os fatos de que a humanidade está se tornando tão frágil como a linha de costura. Então, isso atrapalha aquilo que é o desenvolver-se de uma espiritualidade, de se tornar espiritualizado, de percorrer as etapas que vós, como ser humano, está aqui para percorrer?
É claro que vai atrapalhar, porque vai sem energia vital, sem as energias necessárias para que vós possa manifestar. Como que vós vai poder fazer isso? Como que vós vai passar a prover para si mesmo? Vós se encontrarão mais e mais e mais esgotados. O que então se deve fazer? Então, se estabelecer o celibato é proibido? Não, não tem nada de proibido. Tudo é possível, desde que saiba e tenha os fundamentos para fazer isso na sua completude, por inteiro, de forma adequada, fundamentada, não por teorias ou por achismos ou opiniões de não sei quem. Só porque a pessoa tem um diploma na parede significa que aquela pessoa é a máxima autoridade sobre aquele assunto? Mas tem que pesquisar, assim como a pessoa que, de tanto apanhar da vida, ele aprendeu que se ele recebe um diagnóstico de um médico, ele deve procurar no mínimo outros dois para confrontar aquilo que são os diagnósticos, porque ele pode estar entrando em uma sala de cirurgia sem nunca ter precisado ser operado. Então as mesmas coisas é a respeito daquilo que vós ouvem. Só que boa parte das pessoas nas trevas da ignorância que estão trilhando certos caminhos espirituais ou pessoais, elas gostam de ouvir o que elas querem ouvir. E daí, então, ela ouviu aquilo, então ela não vai procurar uma outra opinião, uma outra teoria, ela não vai pesquisar, ela não vai confrontar dados científicos, que cada um de vós tem as condições hoje na palma das mãos para poder se certificar, para poder ler. Quem não sabe ler é só colocar que esses aparelhos falam sozinho. Pode ler para vós. Então nada disso é uma desculpa, de que não posso, de que não sei. Não, pode sim. Quando o ser humano quer, não tem nada que consiga freá-lo. Mas isso está ligado profundamente ao comprometimento de cada um com a verdade da sua própria caminhada. Falar, todo mundo fala. Querer, todo mundo quer. Agora, aqueles que realmente manifestam um grande resultado, seja ele qual for para cada caminhada, ele precisa ter esse equilíbrio entre o espírito e a matéria. Tem pessoas de um determinado nível que eles não dão mais importância para as questões de sexualidade, a não ser aquilo que seja o trivial para ele permear a experiência. Mas é uma pessoa que ele não está olhando para todas as pessoas, olhando elas, mesmo no meio da rua, todos como se tivessem despidos, tudo com malícia, tudo com questões pornográficas, tudo com questões ligadas a um conceito pervertido, mas pervertido das questões da energia da criação. Então é visto a sexualidade como um problema, foi identificado como uma patologia justamente por Freud, mas também por Jung. Então, a falta de conhecimento sobre esse setor da vida que está presente, porque, veja, se vós conversa hoje com casais, então, o que é importante para que um relacionamento dure? Então, tem que ter sexo, né? Tem que ter respeito, tem que ter consideração e, obviamente, tem que ter dinheiro, porque ninguém vai comer amor, né? Ou o amor entre homem e mulher, que está ligado à paixão carnal, que depois, quando essa chama da paixão se apaga, porque se apaga para todos, então restará a companhia, né? A amizade, o companheirismo. Então isso será um casal, né? Que vai ali perdurar durante o tempo. Então as pessoas ficam inventando coisas ligadas ao estímulo sexual para apimentar a relação. E isso, o que vai acontecer? Vai chegar a um ponto que já experienciou tudo. E depois que experienciou tudo, vai fazer o quê? Vai partir para o quê? Para ter 2 ou mais em cima da sua cama? Para atrair para prostituições? Né? Então, tudo isso vem a trazer uma grave consequência para aquilo que é o caminhar
de qualquer pessoa, seja homem ou mulher, adolescente, jovem ou a pessoa mais madura, que seja ela um dirigente espiritual ou não, porque nós temos essas condições presentes, que tem muitas pessoas que pregam uma coisa, como dirigentes espirituais, padres, pastores, bispos, pais de santo, né? Quimbandeiros, candomblecistas, babalorixás, magos, ocultistas, que pregam uma coisa, mas não vivem aquela coisa. Porque não estão em determinado ponto da caminhada. Então nós vemos que temos essas condições presentes constantemente na vida das pessoas comuns que não estão trilhando um caminho espiritual, eles são só pessoas religiosas que frequentam socialmente alguma instituição religiosa. Né? As pessoas que estão mais comprometidas, terapeutas, né, e dirigentes espirituais de todas as vertentes, né, boa parte delas só não consegue seguir à frente, não consegue progredir devido ao que? A esse desgaste. Ele só consegue suportar aquele ponto. Ele começa a adoecer, ele começa a envelhecer, ele começa a ter problema de pressão, ele começa a ter fraqueza nos músculos, nos nervos, né? Ele começa a ter demência, ele começa a esquecer, enfraquecer a memória, porque essas descargas após descargas exaurem o ser, mas também exaurem e começam a consumir sua energia vital. De tanto vais descarregar essas suas energias, os minerais responsáveis por promover aquilo que é a constituição dos espermatozoides, como vai ser retirado da onde? Vai ser retirado dos seus ossos. A maior parte. Então, quando vós estiver um pouco mais com um pouco mais de idade, vós vai ter os ossos facilmente quebráveis. Basta qualquer tombo para se fraturar. E daí a pessoa fala, ah, não, mas por quê? Ah, mas a pessoa sempre comeu durante a vida toda, por quê? Que tem essas deficiências. Por que que vai começar a ter degeneração cerebral? Também esse motivo da sexualidade está presente sobre as condições de demência, de alucinações, de abusos, até mesmo de violências sexuais, perversões ali completamente desequilibradas estão ligadas a essas questões do desenfreio sexual. Então, se atrapalha na vida prática, vai atrapalhar também no caminhar espiritual de desenvolvimento próprio. Ou para com alheios. Então, uma pessoa, ele pode até ser bonito no seu estereótipo, no seu externo. Pode ser um homem, uma mulher charmosa, atraente, envolvente, excitante. Porém, não tem o eletromagnetismo, porque a pessoa se esvai. E daí não vai ter nenhum sentido de sentimento, vai ser só um objeto. Como vós tem sede, vós pega um copo para beber água. Essa pessoa vai passar a estar invisível também. Devido também às questões de repressão, porque tem pessoas que estão em um certo celibato ou em uma certa opinião de não poder se relacionar intimamente com qualquer pessoa, que ele passa um bom tempo sem manter relações sexuais, e daí se torna tão denso, se torna uma pressão tão grande dentro de si próprio, principalmente nos aspectos mentais, que ao densificar esse seu campo elétrico, o seu campo áurico, o seu magnetismo inverte polaridade. Em vez de vós atrair, vós passa a repulsar. Ninguém te quer, ninguém te nota, vós passa a se tornar uma pessoa invisível. Ninguém gosta de estar perto de vós. Ninguém quer estar perto de vós. Mesmo que vós tenha dinheiro, então vós conseguiu o que queria, aquela pessoa vai embora. Ela não quer estar perto de vós. Entende? As situações que estão ligadas às questões da sexualidade para com aquilo que é o caminhar do ser humano em cima da Terra. O procurar se informar sobre aquilo que é as condições biológicas ligadas à produção, a produções hormonais, aquilo que implica a excitação sexual. Ela nasce da onde?
Da onde ela começa? Até onde que ela termina? Verdadeiramente, vós podem pesquisar, vós podem não se acontentar só com o que está sendo dito para vós, e muitas das vezes vós têm abaixado a cabeça. Questionem, pesquisem. Muitos de vós estão morrendo aos poucos, vai ter uma vida muito curta, porque está já, né, em uma condição ainda muito novo na caminhada, porque nós podemos observar, né, em cima da terra, veja, homens, moços, né, ali com 18, 19, 20 anos de idade, que já não conseguem ter um relacionamento íntimo com uma mulher. Por quê? Porque o seu órgão reprodutor, então, ele não funciona. Então, ele tem que recorrer a remédios, porque ele bebe demais, porque ele não dorme nada, a alimentação é precária, não tem um conhecimento sobre trabalhar de energias, sobre ser melhor um pouco a cada dia. Então, já desde cedo, veja como está fadado essa humanidade, ou essa atual condição dessa humanidade, a poder estar em uma condição completamente sofrida, porque vai entrar questões ligadas ao orgulho, à vaidade. Imagina um moço novo que não dá conta de uma mulher, ou vice-versa, uma mulher que tem a oportunidade de ter alguém consigo, e daí quando surge uma oportunidade de ter um relacionamento íntimo, então é uma mulher fria, é uma mulher que ela não tem nenhum estímulo, não tem desejo, mas não é porque ela se tornou alguém adiantado no caminho, um desperto de alto nível. Não, é porque ela é uma pessoa frustrada, uma pessoa, né, limitada, oprimida, reprimida, abusada de todas as maneiras, certo? Então a pessoa passa a se tornar daquele jeito. Não confunda as coisas. Então quer dizer que um desperto de alto nível ele não tem relacionamentos íntimos? Não é que isso seja uma totalidade de verdade, mas o fato é que ele se autorrealiza com outras experiências ligadas à energia da criação. Vós, quando vão a fazer uma entrevista atrás de um trabalho, vós sabiam que vós estão em um ato sexual, se valendo da energia da criação? Porque veja, vós, homens e mulheres, como vós vão vestidos? Com a sua melhor roupa. Como vós se portam perante o entrevistador? O mandatário de trabalho, onde vós pretendem trabalhar, com a postura da qual vós não tem na sua casa, vós vai falar de uma forma que vós não está habituado a falar no seu dia a dia, vós usa o seu melhor perfume, vós penteia o seu cabelo de uma forma diferenciada, vós coloca o seu melhor brinco, sua melhor pulseira, seu melhor anel, seu melhor relógio, seu melhor sapato, sua melhor calça, sua melhor camisa. Não é assim que acontece quando vós vai conquistar alguém amorosamente ou sexualmente? Vós não se prepara para influenciar visivelmente aquela outra pessoa? Não se diz em cima da terra que a primeira visão é a que impacta? Então, veja, até mesmo para vós arrumar um trabalho, um ganha-pão, se vale-se da energia da criação. Porque quando eu acabei de referir que uma pessoa altamente realizada, que está em um ponto da caminhada de um desperto de alto nível, quando ele se realiza sobre a energia da criação, sobre outros aspectos, esse é um dos exemplos. Ele não precisa só do contato físico sexual para que ele possa manifestar o poder da energia da criação. Agora, isso sim, ele vai bloquear o desequilíbrio, o desenfreio sexual que está ligado à falta de conhecimento, de não saber o funcionamento do que falamos até agora. Vai ocasionar aberturas, brechas para obsessores, para íncubos, para súcubos. Íncubos são entidades trevosas que sugam a energia sexual de mulheres durante a noite, produzem sonhos eróticos,
E daí se alimentam da energia tanto sexual, a energia da criação, como da energia vital das mulheres. Os súcubos são espíritos, né, trevosos femininos que fazem da mesma forma para com homens à noite quando estão dormindo. A vida passa a ser um caos. As pessoas que se ligam à pornografia vai estar ligado àquela atriz, àquele ator que está lá representando aquele ato de pornografia, aquele ato sexual. Se aquela pessoa ela for viciada em drogas, for um alcoólatra, ou que for uma pessoa depresso, altamente deprimido, ou com as energias completamente desequilibradas, estará se ligando de forma o quê? Através daquilo que é chamado entrelaçamento quântico, de energias com essas pessoas. Então você começa a ter energias dessas pessoas fluindo na sua vida, fluindo na sua casa, fluindo na sua cama, fluindo no seu trabalho, fluindo nas suas condições de vida como um todo, até mesmo nas suas experiências. Então vai acabar se conectando espiritualmente com quem? Com entidades de baixo calão, que vão se apresentar como se fosse de alto calão, como se fosse da lei da justiça, mas são entidades espirituais trevosas. Exímios imitadores que não desperdiçam a oportunidade de se aproveitar de pessoas que estão nas condições que falamos, que é boa parte da humanidade, assim como boa parte de cada um de vós. Mas o que eu estou dizendo aqui não é para criticar ou para dizer que vós são fracos ou devassos. Não, é simplesmente trevas da ignorância. Estamos aqui para não só manter a chama da verdade acesa, mas para fazê-la novamente brilhar mais do que o sol. Para que vós tenha a oportunidade, para que vós em um momento lá na frente, na passagem do grande ciclo, vós não tenha argumentos para dizer que vós não ouviu da verdade, que ninguém nunca lhe falou, certo? Então é o suficiente, por enquanto, sobre esse assunto. Já é o suficiente abordado para vós poderem meditar, fazer uma introspecção, pensar sobre, olhar para esse seu lado da vida, que muitas pessoas jogam para baixo do tapete, finge que não está vendo, finge que não está acontecendo, devido aos hábitos das programações mentais, aquilo que está em automático. Saravá, para quem é de Saravá.